Olá, seja bem-vindo. Vou tomar minha água. Deixa eu te falar primeiro, né? Você está começando aqui, você está vendo a gravação provavelmente. Nós vamos começar a falar sobre como que você consegue emagrecer comendo pizza hoje principalmente. Mas você vai adaptar pizza a brigadeiro, a doce, a chocolate, a churrasco, ao que você mais gostar de comer, tá bom? Hoje o Fábio vai chegar aqui para nos ajudar. Eu convidei ele especialmente porque o Fábio foi um paciente que passou comigo. E o danado aí, ele já chegou, o Fábio. O danado ele conseguiu emagrecer, aumentar a sua disciplina, comendo exatamente o que ele mais gostava. Você tem ideia disso? Isso é muito poderoso, né? Eu acredito muito que para a gente ter um emagrecimento sustentável, a gente precisa ter elementos nessa vida, nessa rotina, que nos ajudam a sustentar. Comer o que a gente mais ama é um dos elementos. Precisa estar ali no meio. Porque pensa, você só come coisa que é meio que só para perder peso, você não vai conseguir sustentar. É por isso que as dietas normalmente elas falham. Agora o Fábio fez outra coisa e ele vai nos ensinar o que esse danado fez. Deixa eu mandar um oizinho para vocês, gente. Vamos fazer um combinado? Toda live que a gente começa, a gente vai fazer uma coisa. A gente vai se apresentar. Me fala de onde você é, para eu saber de onde você é, de onde a sua carinha é, para eu já ir associando a cidade. Eu não tenho uma memória muito boa, mas eu sei que com o tempo eu vou conseguir associar a cidade, tá? Me fala de onde você é. Você é de onde cidade? Se é uma cidade muito desconhecida, não tem problema, depois eu olho no mapa. Guaratinguetá. Ó, o Fábio é daí, hein? Você é amiga dele? Provavelmente, né? Interior de Sampa. Deixa eu colocar aqui, ó. Live 07100. Eu coloquei 300 ali. Ai, ai. Como emagrecer comendo pizza? Uau! Vamos lá. Publicar, já vou fixar aqui o comentário. Uberaba, saudade, hein? São Joaquim, oi, sou de Praia Grande. Que legal, Valéria. Praia Grande. Que legal. Vou convidar o Fábio aqui agora, Uberaba, sou gaúcha. Eu ia falar Serra Gaúcha, não sei porquê. Rio Grande do Sul, mas vivo há 15 anos na Bélgica. Que legal. Bélgica deve estar um gelo aí agora, né? A Thalita, paciente minha da Suíça, aí por perto, ela tava falando que já houveram outros invernos piores, né? Mas frio é frio, né? Frio é frio. Deixa eu convidar aqui o Fábio, cadê ele? Aqui, ó. E vem conosco. A Viponce chegou, Adelaide. De onde vocês são, gente? Vão me contando. Embaú. Aê, cara, tô te vendo. Deixa eu só me. Eu que não tô encaixadinho bem. Você tá me ouvindo? Tô. Ah, tá. O pessoal tá me ouvindo. É que você tava quietinho. Faz Aí eu falei, uai, tanto tempo, faz será que não tanto tá tempo que eu não chegando? faço. Faz tanto tempo que eu não faço live no Instagram. Tô até Não, tímido. bora, bora. Meu amigo, muito hoje 3 graus na Bélgica, uau. A Nega Tata Belga, chegou vou visitar também. você aí. Ou eu gosto só pra visitar mesmo, viu? Temperatura fria assim, acho que eu não consigo não. Se bem que lá, né? Não é igual aqui no Brasil. Lá dentro de casa você mantém a temperatura do jeito que você quiser, né? Sim. Aqui a gente não tem tanto isso. Aí se faz frio, é frio mesmo. É pra doer. Fábio, meu amigo, muitíssimo obrigado por você estar aqui, tá? Eu sei que seu tempo aí é valiosíssimo pelo que você trabalha com vendas. Mas tenha certeza, esse tempinho que você vai colocar aqui, tenho certeza que vai chegar essa mensagem para pessoas que estão precisando, você vai conseguir ajudar, nós, né, vamos conseguir ajudar aqui, colocar um pouquinho de direção na vida das pessoas. O tema que você vai trazer hoje aqui é muito importante, na minha opinião. Eu acho que o pessoal que não tem noção ainda da importância desse tema vai ter depois de assistir a nossa live e o nosso podcast, que isso vai para o podcast também depois, né? Para quem está fazendo uma corridinha, lavando uma louça, ouvindo a gente. Fábio, se você quiser se apresentar, falar brevemente sobre você aí, só para o pessoal te entender quem é o Fábio. Bom, pessoal, boa tarde. Boa tarde, Rafa. Eu que agradeço o convite de estar aqui com vocês, né? Contribuir um pouquinho nessa relação da alimentação, né? Só quem sofreu, né? Hoje não mais. Só quem sofreu com dietas aí sabe, né, como é ruim
esse efeito sanfona, principalmente. Sim. Mas eu sou de Guaratinguetá, interior de São Paulo, inclusive. Eu vi que alguém colocou que é daqui de Guará também, A acho que foi a Bebe. Débora, não sei. É. Ela mesmo. Minha parceira de treino. E sou vendedor, né? Eu sou consultor de vendas da Wise Up Online e trabalho, né, de home office e aqui no interior de São Paulo. Pelo R já dá para perceber. Fantástico, cara. Quando você estava buscando emagrecer, a sua principal dificuldade era a constância, por conta que a dieta você não conseguia manter, ou era outra coisa? Ah, Rafa, era mais aquela questão do efeito sanfona mesmo, né? Desde de adolescência, ali da infância, eu sempre tive esse desafio com a balança, né? Uhum. Então, cheguei a fazer acompanhamento com um nutricionista aqui da minha cidade. Sim. E só que assim, aquelas dietas, né, que a gente sabe, né, que é muito restrita e tudo mais. Então, assim, cheguei a emagrecer bastante e tal, mas engordei. Uhum. E lá sempre você acredita que você engordava de novo, por quê hoje a consciência que você tem? Com certeza, a questão da mentalidade. Tá. Tanto que quando eu te conheci, né, isso foi um dos motivos de ter feito trabalho aí com você. E hoje eu falo muito isso, que dieta por dieta, a gente encontra várias por aí, né? Tem até Mas a aplicativo que faz diferença, isso hoje. sim, exatamente. Mas a diferença que eu vejo hoje, até pelo trabalho que fizemos junto, até pelo conhecimento um pouco que eu tenho também dessa questão de mentalidade, está tudo aqui, né? Uhum. Então, as dietas ali, por mais que eu emagrecesse, aqui estava a mente gorda, crenças, né, limitantes e tudo mais, que aí eu voltava para estaca zero. É. Eu queria até perguntar para o pessoal que está assistindo agora, ao vivo conosco, tem alguém que se identificou com isso, gente? Tipo, começa a fazer dieta, começa a fazer uma reeducação alimentar, mas por mais que esteja perdendo peso, por mais que você veja a balança diminuir, seu corpo mudar, lá no fundo você sente uma insegurança de que aquilo não é para sempre. Que tipo, você sabe que a qualquer momento, descuido, a hora que as coisas, sabe, voltarem ao que era o seu antigo normal, você pode engordar de novo e aí você tem um tipo de um receio. Alguém aqui passa por isso, já passou por isso. Eu gostaria muito que você tivesse uma coragem de colocar no chat eu, para demonstrar a sua vulnerabilidade. Quando a gente, né, assume a nossa vulnerabilidade, a gente começa a dar o primeiro passo no movimento de, cara, isso sou eu. Como que eu resolvo isso, né? Aí hoje eu, Fábio, que nós vamos tentar te ajudar exatamente com isso. Tem alguém que se identifica com isso que ele disse? Coloca sim ou eu aí pra gente saber, tá? A nossa Engraçado, Adelaide. Obrigado pela sua coragem, tá, Adelaide? Tion, engraçado Nádia. que quando eu fiz uma foto de antes e depois do nosso trabalho, né, Uhum. tipo, que acabou que fui fazendo ali, uma pessoa lá do meu Facebook, que eu nem uso direito mais, né? Nossa, Fábio, mas você sempre coloca antes e depois e sempre engorda de novo. Uhum. A gente fica Falei, taxado, né, agora, como o gangorra. sim, falei, agora não mais. Agora não mais, cara, que massa. Hoje, gente, claro que isso é um dado à parte, né? Hoje eu, Fábio, a gente mantém amizade até hoje, né? Foi uma pessoa muito especial que entrou na minha vida aí, tanto como amigo, que a gente troca figurinhas, né? Foi muito especial ter passado pela vida dele também. É, E uma coisa que eu notei desde o início no Fábio, como ele colocou, é que ele passava por essa frustração, né? Mas acredito que dentro dele estava um chega, né, para ser gritado. Então, desde o começo, quando ele chegou, era nítido, né, aquela disposição, acho que essa é a palavra, aquela disposição, aquela abertura em, cara, eu vivi isso até aqui na minha vida, agora eu quero aprender a viver uma coisa diferente, com a comida, com o meu corpo, o que que eu faço, né? E a gente começou, né, a criar as estratégias para ele. E aí, esse rapaz aí que vocês estão vendo é pizzaiolo. A minha comida favorita, para quem sabe, é pizza, né? Aí você começa a atender um paciente que também é apaixonado em pizza, imagina essa conversa que a gente tinha, né? Era de pizza. Né? A gente falava de pizza, bastante de pizza, em alguns momentos ali de descontração. E eu queria que você tentasse trazer, né? Às vezes é um pouco difícil, mas tenta trazer para o pessoal qual foi a sua percepção de como foi para você emagrecer comendo pizza. Sim, a sua percepção de como foi, o que que você sentiu, o que foi diferente, chamou atenção, não sei.
O fato de comer pizza em dieta já é diferente, né? Você ouvindo de fora, assim, né? Não tendo todo o conhecimento que a gente tem hoje em relação a emagrecimento e de mentalidade. Então, foi uma das coisas até que eu falei pra você, Rafa, tipo, pizza todo sábado, Uhum. né? Não vou abrir mão da minha pizza. Eu também, quase todo sábado. Então, e assim, eu faço ainda uma pizza mais gorda, né? Que é com calabresa e tudo mais. Não é aquela pizza, né? Mussarela básica ali. Sim, sim. Então, quando eu fui, né, adaptando isso na minha alimentação, e eu falava para as pessoas, né, quando eu ia fazer ali a pesagem, que eu, né, gosto de fazer pelo Existem menos uma vez por mês pessoas que ali, gostam, tá, gente, de pesar, essas sim. coisas. Existem pessoas que não. O Fábio gosta, eu não gosto. É E perfil. assim, peso por peso, pessoal, é relativo também, né? Porque a melhor balança que existe, no meu ver, é a roupa e o espelho. É mesmo. Então, mas assim, eu gosto de pesar ali para ver e tudo mais, essa questão. E o fato de estar comendo a pizza e continuar emagrecendo, eu falei, meu, que doideira, né? Eu lembro Só que que não é doideira. Eu lembro que quando você registrava no Diário Alimentar, dava pra sentir sua alegria, né, nas coisas que você falava. Tipo, fala, cara, eu Sim, não tô acreditando, tirava foto da pizza. e assim, tipo, não é doideira, é questão de você saber equilibrar também, né, dessa questão alimentar. Uma das coisas que eu aprendi com você, Rafa, é que assim, o alimento, ele não é o vilão, né? Uhum. É como a gente usa o alimento que vai fazer diferença. Então, posso sim comer a minha pizza ali tranquilo. É claro, eu não vou comer uma pizza inteira também, né, gente? Exatamente. É, Né? porque Mas quando a gente comer, começa a falar de equilíbrio, né, a gente precisa falar de bom senso. sim. E hoje em dia, às vezes, no automatismo a gente perde o bom senso, mas é uma coisa que vale a pena muito resgatar, né, que você resgatou. É uma das coisas também, né, que eu queixei para você no começo, é de comer por compulsão, né? Que tá Uhum. totalmente ligado ao mental, mentalidade. Então, esse lance da pizza, eu falei, meu, eu posso ter a minha vida tranquilo. E assim, galera, tipo, hoje eu me cuido, faço exercício, alimentação, mas assim, porque eu quero emagrecer mais uns quilinhos e tal, mas para eu me sentir bem comigo mesmo. É claro, a gente sabe, se eu fosse lá competir, calar, né, igual aqueles pessoal portão, obviamente que é uma dieta mais restrita e tudo mais. Sim. Mas não é, eu acredito que não é o caso da maioria do pessoal que está Por aqui na isso a live, importância da estivesse, clareza, né? Para sim, onde que eu tô indo, o que que eu quero. acho que não é o objetivo da maioria do pessoal aqui da live, ou que vai assistir depois, é a questão da saúde mesmo, do emagrecimento, de se sentir bem ali, de colocar uma roupa. Inclusive, né, bem recente agora, eu fiquei muito feliz, até comentei com o Rafa que eu É emagreci, né, todo mês eu emagreço um pouco, né, desde que a gente começou o trabalho. isso Vai aí. fazer um ano mês que vem. E então, assim, o fato de comer a pizza, eu falei, pô, eu tenho a minha vida normal, né, de estar comendo ali, obviamente controlando. Inclusive, foi muito legal esse negócio da agenda, né, do diário ali alimentar, que meu aniversário foi em abril. E eu lembro que o Rafa, né, até postou depois no Insta, né, fazendo essa combinação, esse equilíbrio. Porque, gente, foi meu aniversário, salgadinho e tudo mais. Se sobrou salgadinho, obviamente, que a gente vai comer no dia seguinte. É, é. E eu particularmente gosto de pizza amanhecida, salgadinho amanhecido, né, com café ali e tudo mais. E aí o Aham. meu café do dia Tem alguém seguinte aqui foi que lá, gosta de uma pizza amanhecida, gente, também? Só pra gente saber que nós não somos os únicos doidos. Tipo, essa pizza amanhecida é a melhor que pizza, tem. pizza amanhecida sem estar gelado, daí é Eu coloco no demais, né? micro-ondas. Tem gente que come gelado, mas eu coloco no micro-ondas e eu não sei falar por que pra vocês, mas realmente ela fica mais gostosa depois. E, e aí eu fiz ali, né, meu café, coxinha, tinha quiche e tal, né, nada de calórico, né? Ali a minha xicrinha de café e um pedaço de mamão. Então eu achei até engraçado, né? Engraçado não, tipo, esse equilíbrio, né, que a gente acaba tendo essa consciência de poder fazer, né? Tipo, eu comi algo mais natural, que foi o mamão, que é excelente, super recomendo para todo mundo, principalmente questão de intestino, né? E ali as minhas coxinhas, Pois é, cara. já que falando que acentua o sabor. Pode ser mesmo, porque na fruta funciona assim, né? Deve ser o mesmo princípio. A Nádia falou que também, a Débora, a Dayana. Cara, você estava falando, né, sobre eu lembro lá do seu aniversário, que você postou e tudo. Só que você falou uma coisa antes, bem interessante, que isso afeta acho que quase todo mundo hoje. Eu queria que você trouxesse o que funcionou para você, né, o que foi bom para você, assim, em termos disso.
que é os episódios de um comer mais compulsivo ou comer mais por impulsão. Há uma diferença, tá? O compulsão ela é bem mais grave, assim, né? Às vezes a gente acha que é uma compulsão, mas não é o tema da live de hoje. Porém, você falou que assim, a ansiedade afeta isso, né? Acho que você falou isso, não sei se com essas palavras. Ah, fico em estado ansioso e acabo comendo mais. Ansiedade, preocupação, às vezes até uma procrastinação que você está ali, ó, procrastinando e aquilo fica, né, se acumulando na sua mente, e você fica mais ansioso. E isso faz a gente descontar na comida, né? Faz a gente é como se a gente buscasse atenuar, né? Diminuir aquele impacto que nós estamos sentindo comendo, né? Para você, como que você conseguiu, assim, resolver isso, né? Ou saber lidar com isso? Não sei qual seria a melhor maneira ao seu ver, se é lidar, se é resolver, se é equilibrar, se é se harmonizar, né? Você pode usar a palavra que você achar que melhor cabe no seu caso. Mas o que foi que você fez? O que foi que deu certo para você conseguir lidar com as ansiedades? Porque isso afeta todo mundo, tá? Não é só você que está assistindo, está ouvindo o podcast, não. Tá bom? Afeta todo mundo e com o Fábio não foi diferente, comigo não é diferente. O que funcionou para você, Fábio? Acho que a palavra seria lidar mesmo, né? Porque a Uhum, partir do momento que você tem consciência, tem clareza, fica mais claro, né? uhum, Sendo até redundante. Mas eu percebi que, tipo, eu acabava que eu ia comer, não porque eu estava com fome e tudo mais, é porque realmente era uma ansiedade que eu estava naquele momento. Eu sim. trabalho muito com ligação, então, tipo, até questão de procrastinar mesmo. Sim. Vou lá comer, né? O Uhum, famoso cafezinho, quando a gente está no trabalho, vou lá tomar um cafezinho, volto, vou lá comer, volto. uhum, Só que nisso você acaba criando um padrão, acaba criando um hábito ali sem perceber, uhum, né, de alimentação. uhum. Então, quando a gente começou a fazer o trabalho, né, junto, que eu tive mais clareza em relação a isso, foi realmente essa questão de saber equilibrar, de ter um controle maior. Tipo, a partir do momento que eu levantei para ir na cozinha, opa, peraí, por que Uhum. que eu estou fazendo isso? Você Eu tô sai com do modo fome, né? automático e coloca no manual, se pergunta. Sim, sim. Interessante. Então, isso me ajudou bastante, me ajuda ainda hoje, né? Porque é um processo, né? Não é do dia para a noite. O pessoal é muito imediatista, principalmente brasileiro. Então, quer as coisas rápidas ali e tudo mais. E quando eu tive essa consciência, ficou mais fácil para mim. Não que hoje eu não tenha, tipo, às vezes acontece, Sim, né? Eu até falo pro Rafa, putz, Rafa, sim, comi, né? Eu já sabia, mas já estava ali comendo, então eu vou comer mesmo, né? sim. Mas é um processo que eu passei, estou passando, e que fez a diferença. Eu acredito muito, né, nessa questão para o meu emagrecimento. Né? Tanto que eu até falei para o Rafa que desde que a gente começou o trabalho, eu sempre estou emagrecendo, não cheguei a engordar dentro desse um ano, né? Questão de gordura e tudo mais. Baita Então, é um evolução. processo que eu, sim. Inclusive, mês que vem tem antes e depois, dia 3. Coloque aí, Aê. pessoal, que vocês vão ver. Então, tendo essa consciência, Rafa, eu acho que foi isso que me ajudou bastante, né? E me ajuda de ter essa A lidar com, consciência, de com ter essa clareza. ansiedade, a lidar com Sim, ansiedade, esses momentos, né? Gente, quem aí come muito por ansiedade? Quem percebe que fica ansioso, fica mais, sei lá, preocupado, sabe? Tenso, às vezes, uma tensão por alguma coisa, estresse, tudo. Aí você já se percebe no, lá na comida. E é bem assim, essa descrição, já você se percebe lá na comida. Porque às vezes, isso que o Fábio falou pode parecer uma coisa óbvia e boba, mas não é. Por que que não é? Há alguns comportamentos que a gente acaba desenvolvendo que a nossa mente, ela meio que. Acho que a melhor palavra que eu posso usar agora é camufla. Porque ela começa a usar aquilo tanto no automático que é para nos livrar de uma situação específica. Por exemplo, nos livrar do estresse, nos livrar de ficar pensando naquilo que a gente não quer, né? Da gente resolver aquela dor naquele momento. E aí o que acaba acontecendo? Vamos supor que você está em frente a um computador trabalhando. E aí você começa a se sentir ansioso, preocupado com alguma coisa. E aí se você sempre se acostuma a fazer isso, né? Você sai lá, busca um cafezinho e começa a comer. A hora que você ganha consciência é a hora que você está comendo. Esse esse tempo entre você sair, tomar a decisão no automático, ir lá e comer, às vezes nem toma decisão, né? Só vai e faz também, você não percebe. É no automático, você não consegue ter essa noção. Então, quando você começa a conseguir ter essa noção, é uma baita evolução. Por que é?
Porque você está conseguindo ganhar consciência, colocar no manual onde era sempre no automático. A partir do momento que você coloca algo no manual onde era sempre no automático, você começa a aumentar a probabilidade de você mudar aquilo ali. Enquanto está no automático, como que eu mudo? É toda a mente automática que está fazendo você fazer aquilo ali. A partir do momento que eu ganho consciência, né, coloquei um pouco mais no manual ali, igual o Fábio falou. Ele percebe, ele se pergunta, ele respira. Isso aí, há estratégias. Por exemplo, você pode, toda vez que você for levantar, você se acostumar a fazer um momento de respiração. Respirar, levantar os braços e soltar, respirar. Só para quê? Só para oxigenar o cérebro e você ganhar consciência. E aí você pode o quê? Tomar uma decisão melhor. Você pode fazer alguma outra coisa, né? O Fábio não chegou a falar, mas eu lembro dele. Me corrija se eu estiver errado, Fábio, mas eu lembro de alguns momentos você dizer que em momentos que você ia comer e você ganhava consciência, você buscava fazer outra coisa também. Não teve momentos que você buscou fazer isso também? Sim, sim. Não sei se era Principalmente, brincar com seu cachorro, eu não lembro. Eram algumas coisas que você fazia e principalmente, pá, cortava automático. principalmente água, né? Tipo, porque Água. o bebedouro fica longe de onde eu fico, né? No meu trabalho aqui, fazendo meu trabalho. Então, às vezes, tipo, eu levantava, já vou pegar água, ou até mesmo algo realmente para distrair, a partir do momento que eu tive essa consciência. Tipo, opa, tô indo lá cometer um pecadinho da comida, né? Uhum. E aí foram estratégias, né? Que, tipo, acabou que eu, né, comecei a colocar em prática e fui percebendo que estava fazendo efeito, né? Sim, sim. A nega Belga que ela falou que sim, ela come por ansiedade. Eu tenho certeza que não é só ela. A Debinha falou de compulsivo também. Insatisfação me levou a comer muitas vezes. A insatisfação, né, a frustração com o resultado que você está tendo. É, é que o celular vai escorregando aqui no tripé. E aí chega uma hora que o tripé aperta o botão. Toda hora eu tenho que ficar ajustando isso aqui, senhor amado. Que mais? Que mais? Deixa eu ver o que vocês falaram. Ah, a insatisfação. A insatisfação ela é uma das maiores armadilhas que a gente tem. Né? Porque a insatisfação ela faz a gente acreditar que está muito distante o resultado. E quando a gente acredita que está muito distante o resultado, é tranquilo eu permanecer onde eu estou. Então, tá tudo bem eu comer hoje de novo. Tá tudo bem eu não fazer nada hoje de novo, não fazer exercício hoje de novo. Por quê? Porque você se vê metricamente, pensando na sua mente, muito distante do resultado que você está. E aí você precisa de estratégia para começar a mudar isso na sua mente. Por exemplo, uma das mais eficientes é você fragmentar esse caminho que você quer percorrer em menores etapas. Então, da minha primeira etapa que eu quero ter, quando você faz a comparação, né, de resultado, você não está distante. Aí a insatisfação ela te abala menos. Porque às vezes a primeira etapa que você vai definir é, cara, eu quero fazer exercício físico 3 vezes a semana e eu quero comer mais frutas essa semana. Eu quero comer umas 2 frutas por dia essa semana toda. Vamos supor que esse é o seu primeiro passo. Esse primeiro passo ele não está distante. Então, para você ir lá e cumprir isso, ele é muito mais simples. Aí depois vem um novo estágio, um novo estágio, um novo estágio. E a cada estágio, existem maneiras de você se fortalecer. Que é, por exemplo, comemorando, criando micro-vitórias e recompensas. A gente criou micro-vitórias e recompensas para você, não foi? A cada, Sim. a cada etapa, a cada processo que você ia evoluindo em relação à sua alimentação, aos hábitos, né, aos treinos. Né? Você pode falar um pouco disso aí que funcionou para você e para o pessoal? É que a gente pensa no resultado final, né, Rafa? A gente só fica E é que cego você, por ele. sim, e até você mencionou de ter pequenas, né, metas ali. E isso fez a diferença para mim, porque é um processo, né, pessoal? Então a gente acaba não vivendo o processo que já chegar lá no topo da montanha. E não é assim. Então, a partir do momento que eu tive essa consciência de fragmentando ali essas pequenas etapas, né, tipo, pô, consegui fazer o que foi proposto ali com o Rafa. O que eu vou fazer de recompensa ali comigo, né? Uma das recompensas que eu lembro que eu fiz foi a comida japonesa, né? Uhum. Porque eu Verdade, fazia lembrei. muito tempo que eu não estava comendo comida japonesa, né? E eu falei, vai ser a minha meta, vou para um rodízio ali de comida japonesa. Então foi uma das minhas metas. Eu não lembro se foi logo no começo que eu coloquei isso como meta, ou se foi ali no segundo, terceiro, Eu né, também não lembro. encontro. Mas foi uma das recompensas, né? E o que mais que eu tive de recompensa? Teve alguma
alguma coisa relacionada à experiência? Acho que você teve uma coisa de experiência, não teve? Eu não lembro o que foi ao certo, tipo, Aque- se eu tirei um Aquele dia esquema do para salto mim, que você fez lá, não foi uma recompensa ou não? ou foi uma recompensa, foi, né, de ter ido para lá e questões mais, né, profissionais, pessoais e tal. Mas foi Ah, uma recompensa também. E, porque assim, as recompensas precisam ser coisas que a gente se importe e que a gente goste. Ou que pelo menos, no mínimo, você esteja curioso em perceber o que aquilo pode fazer por você. Porque às vezes, né, a gente está tão fechado em só comer, o único prazer da nossa vida é comer. Tem pessoas que é assim, tem alguém assim, eu adoraria ver a sua coragem, falar, eu sou assim. Honraria a sua coragem se você dissesse isso, se é o seu caso, obviamente, né? Mas a pessoa, o único prazer do dia dela, da semana dela é comer. Comer e dormir, né? Isso comer, né? Quando a pessoa, o cérebro dela só está saturado, educado a só entender comida como recompensa, o que fica mais difícil? Ela enxergar possibilidades novas de recompensa, de prazer, de alegria, de contentamento. Porque ela só está acostumada a comer para isso. Então, nesses momentos, quando a pessoa não tem uma referência nova, é importante que, no mínimo, ela se abra com curiosidade, né? Cara, eu fiz isso quando eu era adolescente, eu fiz isso quando eu era criança e era muito legal. Eu poderia fazer isso hoje? Poderia. Se eu não poderia, teria alguma coisa similar que eu adaptaria, que eu faria um pouco diferente? E aí você começa a usar, já estive assim no meio de 2022. Parabéns, tá? Pela sua coragem, né? E quando a gente começa a ter essa curiosidade e a sentir, ter experiências diferentes, o que começa a acontecer? Cada experiência nova que você tem, os seus circuitos neurais, o seu cérebro ele começa a fazer caminhos mentais, caminhos neurais diferentes. O que é isso? Ele começa a literalmente perceber prazer, essas coisas ao seu redor, diferente. Se você não dá estímulos diferentes para ele sempre vai usar os mesmos estímulos, os mesmos. Por quê? Porque a nossa mente ela foi praticamente criada para isso, para ser monótona. Quanto mais monótona ela é, mais seguro você é e mais vivo você fica. Lembrando que o nosso princípio de ser humano, assim, animal mesmo, né, é sobreviver e reproduzir. Então, sua mente ela vai guiar para isso. Por que é difícil começar um hábito? Por isso. Ela quer que você fique ali fazendo sempre a mesma coisa, que é mais seguro. Né? Então, se você vai se expor a fazer coisas que são desconfortáveis, somente ela vai relutar. Por isso que todo paciente que passa comigo, o Fábio ouviu isso, a Dayana ouviu isso, a Thalita ouviu isso, a Alci ouviu isso, pessoas que passaram comigo ouviu isso, que emagrecimento, a sua mente não está nem aí para ele. Porque emagrecimento é contra-intuitivo para a mente não quer emagrecer. É você que quer por conta da dor que você tem com a sua autoestima, com a sua saúde. Mas no instinto da mente ela não quer. Porque você vai ter que fazer tudo ao contrário do que ela gosta para você emagrecer. Então não faz sentido você buscar se motivar para emagrecer. Buscar focar e ser disciplinada pelo emagrecimento. Não. Faz sentido você buscar e ser motivada, disciplinada por outras coisas que você vai conquistar ou mudar na sua vida graças ao emagrecimento. Né? Eu lembro que um dos motivos do Fábio era, não lembro todos, Fábio, mas eu lembro que um era, tipo, cara, eu amaria poder perder peso e emagrecer comendo o que eu gosto, né? Ter essa liberdade. E aí ele conseguiu. Foi uma das coisas que foi mais importante para ele, né? Que ele conseguiu ter essa liberdade. Você lembra disso, Fábio? Teve mais alguns motivos especiais, claro, né? Tem alguns que são muito pessoais, mas que você poderia trazer aqui pro pessoal para ter exemplos do que são motivos, assim, sabe, que movem você? Se não tiver, tudo bem, tá? A gente prossegue. não, tranquilo, acho que o próprio fato do se sentir bem, de você poder escolher uma roupa ali que você escolheu, não que a roupa te escolheu, né? Uhum. Porque eu vivia muito isso, da roupa me escolher. Porque o que eu gostava, obviamente, que não servia, né? Então, e quando eu comecei a ter essas conquistas, né? Tipo, pô, agora eu posso usar o que eu quero, questão da alimentação, poder equilibrar, isso foi o que fez diferença também. Uhum. E é claro, sem contar das crenças limitantes, né? Que acabou que eu tinha ali, né? Que eu cheguei a falar para você e tal. Então isso é Você quando poderia você citar uma? abriu.
Assim, abrindo aqui, né? Estamos em 15 pessoas, é uma coisa bem pessoal, né? Inclusive eu falei com uma amiga minha sobre isso ontem, né? Ah, A questão do emagrecimento, por exemplo, o famoso efeito sanfona, que até contribuía com essa questão da crença, ah. é o fato que eu pensava que as pessoas, né, que eu achava interessante e tudo mais, iam chegar até mim por causa do meu corpo, Sim, sim, que sim. eu tinha essa crença. Então, subconscientemente, né, o que eu criei ali de crença, que a pessoa vai chegar em mim somente por causa do corpo. Então, se eu tiver um corpo bonito, gostoso e sarado, a pessoa não vai estar chegando em mim porque ela gostou de mim, por causa dos meus sentimentos e tudo mais, Entendi, entendi. e sim por causa do meu corpo. Uhum. Então, E automaticamente, o que também, que eu né, se fazia? você não tem um corpo legal, automaticamente as pessoas não chegarem em você. E aí, por Sim, você não ter um corpo que você aprova, ou mesmo se você tem, né? Mesmo se você tem uma melhora no seu corpo, mas não chega no que você pensava, você se desmotiva. sim. Porque tinha que ser aquele corpo, né? Que a gente estava E aí falando acabava, de meta, você fica cego e doente pela meta, né? sim, Você se perde no processo. e acabava que eu comia porque, assim, para me proteger, né? Tipo, eu vou ficar gordo mesmo porque aí ninguém vai chegar perto de mim, ninguém vai me machucar. Entendi. Então, Isso é muito real. Isso é muito real. Isso que você está isso era falando uma aí das crenças acontece. muito forte. Então, isso acontece muito, muito mais frequente com mulheres, mas eu já vi isso com você, eu vi com outros dois pacientes também. Que se você teve experiências negativas no relacionamento, e esse relacionamento criou uma crença como essa, por exemplo, sim, a gente é capaz de nos proteger de nova frustração. E aí você acaba comendo mais, por exemplo, se permitindo, né, ter aquela vida de comer mais, porque você sabe que daquele jeito você não vai passar por aquilo de novo. Mas ao mesmo tempo você passa a se desgostar por algum motivo, né? Pela questão da autoestima abalada e tudo mais. Uma E coisa que eu hoje eu sou gostaria de livre. falar, hoje você se sente livre, parabéns. Uma das coisas que eu gostaria de falar aqui, que tem ligação com isso, mas o assunto é diferente, hoje eu falei bastante disso com a paciente na sessão que eu fiz com ela de manhã, a Isabel. Uma das principais sabotagens que acontece na mente das pessoas, eu não lembro se isso aconteceu com você, você pode falar se isso aconteceu com você, né, se você melhorou e tudo. É que, por exemplo, cara, aí você chega pra mim, Rafael, eu quero perder 20 quilos. Eu sei que se eu perder 20 quilos eu vou ter uma saúde incrível, a minha autoestima vai mudar muito, as roupas que eu sempre gostei de usar eu vou voltar a usar, beleza. Você tem uma clareza inicial do que você quer, né? E aí você começa a fazer o seu processo. E aí vamos supor que você perde 7 quilos. Era 20, você perdeu 7. E nesse 7, as roupas que ficavam muito apertadas antes já não ficam. E você começa a entrar em algumas roupas. O nível de dor que você tinha, dor moral, dor de culpa, dor de, sabe, de não se gostar, de autoestima baixa, ela cai. Quando a dor cai, a nossa mente tende a acreditar que tá bom. E aí eu paro. Quem é que faz isso, gente? Quem é que já fez isso? Eu tenho certeza que a maioria já fez isso. Eu, Porque isso é um comportamento, eu também, é um comportamento humano, é do ser humano. Porque, lembra, a nossa mente, ela quer sossego, ela quer reproduzir e sossego, segurança, só. É isso que ela busca. Então, se eu queria uma coisa, minha dor diminuiu, porque o que move alguém? São duas coisas, é a dor e o desejo muito grande por alguma coisa. Né? São essas duas principais engrenagens que movem as pessoas. Descreveu meus fracassos, meu problema é esse. Pois é. Por que que isso acontece? Porque a sua dor cai. Você não tem mais a mesma dor de antes. Não te incomoda como antes. E aí você se acomoda, você fala. Não é que você fala, mas inconsciente você começa a se convencer que tá bom. Você não tá passando mais a vergonha que você passava. Já começa a entrar algumas roupas, a barriga já não fica estourando em um vestido, por exemplo, a mulher lá, e já fica normal. E a pessoa o quê? Nossa, já tô bem. Mas não chegou no objetivo. Aí ela pega e começa a se acomodar. Agir e comportar, porque a mente não mudou, né? Agir e comportar como ela era antes. Por isso que precisa haver duas coisas aqui. Mudar quem eu sou. Não é mudar só o que eu faço, é quem eu sou. E aí eu mudo o que eu valorizo, a maneira que eu enxergo as coisas, o que eu priorizo ou não. Né? A minha maneira de enxergar minha vida, minha saúde, meu corpo, comida,
Eu preciso mudar isso. A minha lente de como eu enxergo as coisas precisa mudar. E aí é trabalho e maneira de se fazer isso. E outra coisa, quando você começa a se acomodar, é porque de alguma maneira também você já ficou satisfeito. A satisfação, como Jerônimo Temel diz isso, né? Mas os estudos científicos mostram isso, animal satisfeito deita e dorme. Animal insatisfeito vai à busca. Lembre-se dessa frase que ela é bem lúdica para você enxergar. Se você está satisfeito, você vai deitar e dormir, que é o instinto animal. Ele comeu, encheu a barriga e dorme. Um leão faz isso. Uma cobra, uma anaconda, por exemplo, faz isso. Ela vai lá, come e dorme. Animal satisfeito, deita e dorme. E o animal que está com fome, o que ele faz? Ele vai atrás. Ele vai sempre atrás. De mais, demais. E por que esse animal vai? Porque está com fome. Claro que naquele momento que você está ali satisfeito já com o resultado que você teve, o seu nível de fome cai. Por isso que você precisa de ter estratégia para quê? Reacender a sua fome. Ou ter etapas para a sua fome. De você usar estratégias para modificar isso. Tipo, cara, minha primeira etapa, né? Eu vou primeiro... a minha primeira presa com a minha fome é isso aqui, é esse o objetivo. Aí depois a minha é essa, depois a minha é essa. Em cada etapa que você faz isso, precisa haver o quê? Recompensas e prêmios. Para você se sentir o quê? Cara, que demais que eu estou conseguindo isso. E reconhecimento, tá? Não é simplesmente igual só o que o Fábio falou, ir lá e comer comida japonesa. Não, tá? Há várias maneiras de você fazer isso e sempre há uma melhor maneira de funcionar para o seu caso. Mas eu só quero que vocês entendam isso. Você só paralisa e volta à anterior porque você se tornou um animal satisfeito. Então vale a pena você se perguntar, o que pode me tornar insatisfeito ainda? O que tem o poder de fazer a minha vida diferente a partir de agora, ou melhor, que me tornaria insatisfeito? O que falta hoje para que eu seja mais insatisfeito com o resultado que eu tenho? Insatisfeito não quer dizer ingrato, tá? Precisa haver a gratidão para você se agradecer, para você se parabenizar, para você comemorar. A gratidão ela precisa estar presente. A insatisfação é diferente. A insatisfação é que você sabe que uma etapa se passou, mas você não chegou onde você queria. É isso que está ligado à insatisfação, né? Aí você passa a estar satisfeito com o que eu fiz até agora. No entanto, isso que eu fiz até agora é fundamental para o que vem pela frente. E aí eu começo a criar fome por outras coisas. Por isso que é sempre importante a gente mudar quem nós somos, a maneira de pensar. Se eu penso sempre igual ao que eu sempre pensei, eu vou tentar sempre a regredir. Porque sua mente ela vai puxar você para onde você sempre esteve. Você não mudou a maneira de pensar. Um grande exemplo que eu tenho o Fábio é um deles, porque o Fábio ele saiu de fazer uns tipos de exercício, ele foi se desafiar a fazer outros. Na alimentação, a mesma coisa. E uma que eu lembro sempre é a Kellen, ela não está aqui. A Kellen era uma pessoa muito, muito insatisfeita com o corpo dela, mas muito, sempre frustrada. Hoje ela está fazendo faculdade de nutrição, acompanha um pouquinho dela. Vou ver se eu faço uma live com ela de novo. Ela traz uma história bem, bem interessante também. Fábio, você acredita que a Kellen, ela estava desanimada de tudo, né? E aí, quando a gente começou a fazer estratégias com ela lá, e para fazer essa mudança de mentalidade e tudo mais, que era muito importante para ela, né? Quebrar crença e tudo, cara, ela começou a se abrir para criar fome em coisas que um dia ela cogitou que seria legal, mas ela tinha deixado guardado lá na adolescência dela. Lá na adolescência dela, ela queria ter sido esportista, jogar vôlei, correr, essas coisas, mas ela nunca foi porque nunca teve peso para isso, né? Ela sempre sentiu a autoestima baixa. E nesse momento ali, quando a gente estava trabalhando, e ela percebeu a necessidade de ela ter mais fome pelas coisas para progredir o processo dela e, sabe, mudar a vida dela realmente, o padrão de pensar, o padrão de agir e tudo. Cara, ela começou a treinar para corrida, ela começou a andar de patins, ela anda de patins até hoje, ela já fez uma prova de patins. Ela mostrou para mim, foi 4 km de patins, na rua de São Paulo com a galera. Ela corre hoje, né? Já perdeu não sei quantos quilos. A última vez que perguntei, a última vez que ela me falou, não lembro quando foi, já faz um tempinho também. Hoje ela está corredora, ela correu recentemente a São Silvestre, no final do ano, está fazendo faculdade de nutrição. O que essa mulher fez?
ela abriu a mente dela para ser uma nova pessoa. Ela decidiu que ela queria uma vida de acordo com o que ela queria. E não com o que estava acostumada. Ela olhava para o lado e via todo mundo de um jeito. Ela falou, não, vou fazer minha vida das minhas regras, do meu jeito. O que eu quero ver na minha vida, minha maneira de pensar, minha maneira de agir, tudo, tudo. E ela hoje é uma pessoa focada, disciplinada, atleta, que só come certinho? Não. Aquela indireto come os doces dela, as coisas que ela gosta e tudo como normal, porque ela aprendeu a fazer isso, né? Isso tudo, né, Rafa? Porque ela Tá mudou aqui, ó. atrelado, Ela sim, mudou, ela decidiu mudar quem ela era. E essa decisão ela não é fácil, mas é importante trazer isso aqui para quem está assistindo. Porque isso decidir, tudo. fazer a sua personalidade ficar para o passado e você criar uma nova é um dos maiores desafios que a gente tem. Não é qualquer pessoa que tem o peito para chegar e falar, cara, realmente, eu vou criar uma nova pessoa para mim. Eu vou criar uma nova maneira de pensar, de agir, de priorizar a minha vida, minhas horas e tudo. E precisa. Mas quando você faz isso, sua vida muda, porque você começa a criar referência diferente, muita coisa muda. Desculpa o que você estava falando. Não, e isso tudo está atrelado à clareza, né? Que igual você mencionou, quando a pessoa já emagreceu ali em um certo ponto e acaba se acomodando, é que acaba que ela não criou uma clareza ainda do que ela quer, o objetivo certinho, né? Hum. E como você falou da identidade, né? Tipo, isso inclusive é um dos trabalhos que nós fizemos, né? De entender quem é o Fábio, Exato. Você né? precisa ter uma clareza de quem você quer ser. Porque se você não Sim, tem, só estou ligando um arzinho aqui para mim. Se você não tem uma clareza de quem você quer ser, enfim, características suas e da vida, a vida que você quer escrever, né? Você não está vivendo aqui à toa, só para você, sabe, pagar a conta no final do mês, chegar no final da semana e sei lá que é que você faz no final de semana. Durante a semana você só faz as coisas no automático. Você está gastando a sua vida, você não está vivendo. Foi isso que a Karen ela falou para mim um dia, eu lembro certinho. Ela falou: eu percebo que eu gastei a minha vida, mas eu posso o começar a viver ela a próprio, partir de hoje. E antes que as pessoas o, criem crença na cabeça, deixa eu só terminar, Fábio. Ah, mas ela começou a correr, andar de patins depois que ela emagreceu, né? Não, 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 não. Ela ainda estava com sobrepeso, ela tinha dor no joelho, por isso que ela não foi correr, ela foi andar de patins primeiro, porque o patins tem menos impacto. Ela focou na solução. Com sobrepeso, ainda não estava satisfeita com o corpo dela, ela começou a andar de patins. Andando de patins, ela foi gostando de atividade física, foi perdendo peso, alimentação, patins dela. Aí daqui a pouco ela começou a ter menos peso e ela passou a trotar. E aí sim depois ela veio correr e tudo mais. Então desde o início ela pegou, qual é a minha situação? É essa. O que eu posso fazer com essa minha situação? Isso, isso e isso. Vou fazer. Ela queria ter aquela vida. Aquela vida para ela representava muito para ela. Ela já estava cansada da vida que ela vinha tendo, sabe? Disso tudo que você falou. Vestir a roupa que dá, é, ver o casamento se amornar, porque as coisas passam a mudar. As amizades, às vezes, sempre falando as mesmas coisinhas, sempre com os mesmos padrões, né? Sai com as pessoas só sabem comer, encher a barriga e beber, encher a barriga, não sabem fazer outra coisa da vida. Perceba, suas referências, seu ambiente. O primeiro desafio lá do grupo, você está lá dentro, né? O desafio lá do nosso grupo hoje é modificar o ambiente. Guiei as pessoas como que elas iam modificar o ambiente lá dentro. Se você perdeu, não está lá dentro, perdeu. Agora vai ter que esperar o próximo desafio, tá? Quem está lá dentro já está lá para você praticar. Modificar o ambiente. Por quê? Quando eu modifico o ambiente, eu já começo a modificar um dos principais motivos que faz eu me sabotar, eu criar as minhas referências. Se em casa eu só vejo as pessoas comendo churrasco a semana toda, bebendo cerveja, o que eu vou fazer? Diferente? Não, vou repetir isso. Então eu preciso ter estratégias para lidar e melhorar, para me ajudar a ter um algo que o ambiente faz comigo. Falei muito, né? O que você estava falando? Desculpa. não, é questão do exercício, né? Igual você mencionou. O próprio cross, quando eu comecei a fazer, tipo, eu tava acima do peso, porque foi bem ali no meio da pandemia, que eu engordei pra caramba, tava com mais de 100 quilos, e eu queria muito fazer cross, mas eu tinha receio de fazer cross, né, por causa dos Verdade, lembrei. caixotes, de pular caixote Lembrei. ali e tudo mais. Falei, como é que eu vou pular caixote com o meu joelho ali? Mas foi algo que eu coloquei que eu queria fazer. Então, tipo, eu comecei, obviamente, com um caixote pequeno e foi aumentando, aumentando, né? Então, até nessa questão do exercício, né, eu tinha um pouco dos receios, né? Ah, só porque eu sou gordo, estou acima do peso, não vou conseguir fazer. E pelo contrário, né? Foi igual você mencionou, dessa outra pessoa.
Então, tipo, eu comecei a ter mais clareza ali. Falei, meu, eu posso sim ter essa minha identidade que eu quero ter, né? De poder fazer o que eu quero fazer e não, tipo, as coisas escolherem por mim só porque eu tô acima do peso. Sim, uma das principais crenças nisso que você está falando que nós seres humanos temos é que, ó, essa, cara, essa faz assim, faz vidas chegarem ao fim e a pessoa não ter vivido a vida que queria. Que ela fica esperando, 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 chega ali nos últimos dias de vida dela, mas ela não viveu, né? Que é aquela ideia de que quando eu estiver pronto, eu começo. Quando eu estiver pronto, eu faço. Essa crença se modifica em alguns aspectos, mas é a mesma coisa. Por exemplo, quando eu tiver dinheiro, eu vou emagrecer. Se você pode fazer o melhor que você pode com aquilo que você tem, né? Quando eu tiver dinheiro, eu vou emagrecer. Quando eu tiver tempo, eu vou emagrecer. Quando o meu marido, a minha esposa me ajudar, eu vou emagrecer. Quando as minhas amigas definirem que a gente vai fazer academia junto, eu vou emagrecer. Quando o meu amigo ou o meu marido, a minha mulher me apoiar ali, assim, querer me incentivar, não sei, né, dar apoio, aí eu vou emagrecer. Aí fica fazendo previsões que nunca acontecem, fica esperando as coisas acontecerem. Com o Fábio não foi assim, com a Kelly não foi assim, a Tharita não foi assim, a Lúcia chegou aqui, não está sendo assim, tem vários pacientes meus aqui, a Alci não foi assim. Por quê? Porque não é assim que funciona. Você sempre começa, então o resultado vem. É quando você começa que aí você passa a se tornar mais pronto. Você já deve ter ouvido isso muita gente falando, mas é importante repetir o óbvio que você não pratica, né? Tem uma frase que eu gosto muito de saber e não fazer é a mesma coisa que não saber. Se você sabe e você não pratica, você não sabe. Entrou por aqui, de alguma maneira suas crenças com a palavra, te convenceram que, pode esperar. Isso não vai dar muito resultado, não. A gente começa a se acomodar porque a nossa mente é treinadíssima em te proteger de você sair de onde você está. Sua mente hoje é treinadíssima em te manter onde você está. Por isso que a maneira mais eficaz de você conseguir isso é modificar quem você é, os padrões. Aí quando a mente ela vem falar para você, não, mas não faz isso não, porque é chato, porque você lembra que você vai falhar? Você vai falhar, por que você está começando isso? E aí você aprender a conversar com essa mente dentro de você. Não, 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 não. Aquele Fábio de 2000 e tanto falhava, porque ele não sabia disso, disso, disso. E ele não tinha pelo que isso, 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 isso. E aquele Fábio ficava sem comer pizza. E eu como pizza. Então você começa a conversar e colocar a ordem na mesa. A sua mente é uma mesa. Tem vozes querendo falar com você. Você precisa ou colocar a ordem na mesa, quando é possível, ou quando não é, simplesmente deixar o povo falar, mas você não dá bola para aquelas vozes. Porque aquelas vozes elas sempre vão estar ali. Por que elas sempre vão estar ali? Porque elas querem te manter onde você sempre esteve. Por isso que você é o seu pior inimigo no processo de emagrecimento. Aí quando você aprende a lidar com você, as coisas começam a ficar bem mais simples. Fábio, eu queria que você falasse também uma coisa que foi bem legal no seu processo de emagrecimento com pizza. Que é quando você aprendeu que é muito interessante você pegar um alimento que normalmente, né, ele talvez tenha uma carga calórica maior, talvez tenha mais carboidrato, não sei, né? Às vezes ele tem mais gorduras também. Algum alimento assim, normalmente a gente gosta mais, né? Palatável, mais gostoso, e só que acaba sendo mais pesado. Aí você aprendeu a importância de combinar ele com outras coisas, né? Que diminui o impacto dele, que trabalha a saciedade, enfim. Eu queria que você contasse um pouco disso, que foi bem legal quando você começou a fazer isso com pizza. Você foi o primeiro paciente que fez isso com pizza, por isso que eu achei bem legal. E nada mais do que aquele que mais gosta de pizza, né? Você poderia falar um pouco disso pro pessoal aí, que isso é dica de ouro, tá? Isso aí é dica de ouro que você pode fazer com pizza, você pode fazer com qualquer outra coisa, claro que adaptando. Só fazendo um parênteses, Rafa, que até a Débora comentou aqui, que foi uma das coisas que eu fiz também, foi ter feito uma corrida de 5 km. Inclusive, foi nessa corrida que eu conheci a Débora. Que legal. Porque eu tava quase morrendo ali já no final, ela, vamos, surgiu uma voz do nada. Vamos. E isso foi uma das coisas que eu fiz também, né? Mesmo
estando ali né, no processo do Isso aí é se emagrecimento. abrir para ser uma pessoa diferente, né? Tipo, cara, vou experimentar o que é correr. Nunca tinha corrido 5 km. Imagina se eu tivesse ali, não vou correr não, porque eu não tô... Pois é, cara. Mas E a aí, questão da... Pode falar? Pode falar. Não, é que tinha apertado o botão de novo, aí eu perdi um pouquinho, mas já voltei. Pode falar. A questão da pizza, né, de saber equilibrar, porque assim, comecei a fazer primeiro ali pizza com a massa integral, para ficar, né, mais questão de fibra, porque aqui em casa minha mãe não gosta, então eu tinha que fazer separado para ela. Mas eu comecei a fazer com massa integral, por causa da fibra, né, então, principalmente questão do intestino, que eu estava sofrendo um pouquinho, né, com isso. E questão também, tipo ali, colocar mais tomate, de vez em quando eu colocava um brócolis também. Sim. E aí eu falava pro Rafa, mas eu vou pôr bacon. Mas o que foi, Porque, né? o que foi que você aprendeu disso aí? A importância disso? Fala aí pro pessoal nas suas palavras, tá? Não precisa falar em termos técnicos, não. O que eu aprendi é que eu posso ser livre, né, para comer o que eu quero e assim mesmo ter o meu processo de emagrecimento. Uhum. Né, sem ser aquela coisa rígida, né, tipo, restrita. Então, o fato de comer as pizzas todo final de semana e ainda como, Uhum. fez essa diferença para mim, né, de equilíbrio mesmo, né, de saber ali, tipo, em vez de tomar um refrigerante, vou tomar um suco, né. Algumas pessoas não gostam, mas, né, é questão de adaptar ali com o que você quer, com o seu objetivo. Eu tô fazendo isso Então, recentemente pra mim. Eu sempre, eu não sou de tomar refrigerante, gente. O que acontecia comigo era que eu normalmente, onde eu tomava refrigerante, era com comidas assim. Tipo, eu ia comer uma pizza, eu ia comer um sanduíche, um hambúrguer, assim, né? Sou vegetariano, mas eu como vegetal. Era ali que entrava o refrigerante pra mim. E foi muito parecido com o álcool, sabe? Hoje eu praticamente não bebo álcool, e aí em relação do refrigerante foi a mesma coisa. Porque conforme você começa a pensar melhor sobre o papel daquilo na sua vida, né? Você tem a opção de tomar uma nova decisão. E eu fui percebendo, eu falei, gente, eu tomo refrigerante só nesses momentos. Pra que eu tô tomando refrigerante se são só nesses momentos, sabe? Será que se eu não, por eu não tomar a maior parte do meu tempo, 95% do meu tempo, será que eu preciso realmente tomar nesses 5% aqui? Eu sei que algumas pessoas vão pensar, mas é só uma exceção, tudo. Tudo bem. Só que é muito importante também o processo de você progredir em relação ao que você quer. E a clareza que o Fábio falou mais cedo. Como eu quero envelhecer o mais saudável que eu conseguir, com mais energia, disposição, sem limitação física, medicamentosa, eu não quero isso para mim. Eu quero ter uma maturidade com liberdade, sem restrições, com total vitalidade. Alguém chega para mim assim e fala: você tem 60 anos? Para mim, você tinha entre 30 e 40. É isso que eu quero ouvir. Sabe? Porque é essa a vida que eu quero. Eu quero ter vida pulsando, vento batendo no meu rosto. Então, conforme você tem clareza do que você quer, você começa a se questionar. Cara, a gente sabe, o refrigerante hoje era basicamente uma bebida com muito açúcar. É gostosa? Claro que é. Mas faz parte do quadro que eu quero construir? Não faz. E aí, como eu já não sou apegado, aí foi onde eu decidi, cara, não vou beber mais. Não vou, por quê? Só nesses momentos, está muito fácil para tirar da minha vida, é uma coisa a menos. O álcool foi bem parecido, né? O álcool, na verdade, ele me trazia consequências de ressaca, de intestino mais debilitado, eu não gostava dessa sensação. Então, o álcool também fui tomando decisões. Falei, velho, para essa pessoa que eu quero construir, álcool não está presente desse jeito. Eu tomo zero álcool hoje? Não. Eu tomo em alguns momentos em específico, mas é bem pouco. Antes eu bebia bem mais. Né? Então, uma das coisas que eu essa fiz... clareza ela é fundamental. Né? Quando eu sei onde que eu quero chegar, eu preciso desenhar esse desenho. Né? Aquele quadro que eu vou desenhar e pintar, eu preciso desenhar e pintar ele hoje, com ações que vão levar até lá. Não faz sentido eu ficar prometendo para mim que eu vou ser uma coroa gostosona, nananana, sendo que hoje os meus comportamentos com algumas comidas, às vezes, são mimados. Né? Não consigo ficar sem, toda hora eu corro para a comida, eu não mudo o comportamento com ela. Entende? Não estou construindo nada disso. Então eu preciso alinhar essa construção. Onde que eu estou indo? Ficar ser bem certeiro com aquilo.
Quando eu digo bem certeiro, não quer dizer que você não erra. Você erra e erra mesmo. Nesses tempos, olha só como o hábito é, Fábio. Só falar essa última coisa. Nesse tempo que eu falei pra mim, não vou beber mais refrigerante. Teve um dia, cara, você acredita, ao automático. Teve um dia que eu sentei para comer um hambúrguer assim com uma pessoa, conversando. O garçom pediu, você quer alguma coisa para beber? Eu falei, traz um Guaraná. Nem me toquei. Nem me toquei. Hábito. Cérebro automático ali. Nem me toquei, cara. E a pessoa também não sabia que eu tinha parado de tomar refrigerante. Então essa tinha me ligado. Você vai pedir alguma coisa? Mas eu não sabia. E, cara, aí conversando, comendo ali. Eu era que eu tô tomando refrigerante na metade da latinha. Eu lembrei, poxa, eu não tomo mais refrigerante. Pelo automático, cara. Porque assim, vai ter hora que você vai perder a vigilância e o automático vem. Mas aí você, olha que engraçado, né? O cérebro ele fez algo que ele estava sempre acostumado a fazer, que é o que eu sempre fazia. Pedia um Guaraná ou uma Coca-Cola, propaganda gratuita, né? Mas era o que eu sempre pedia. E aí, 1 minuto de descuido que eu tive, eu acabei pedindo. Mas é assim, o esforço ele acaba sendo desse jeito, né? E quando a gente, como eu estava falando, a clareza ela é fundamental. Ela vai ser muito importante nesse processo. O que foi que você falou? Eu bebo O vinho caminho, sim, às vezes, viu, nega belga? o caminho neural tá ali, né? Você só desviou um pouquinho. É, com certeza. Mas essa questão do refrigerante, né, como eu tirei também. Hoje em dia eu bebo, mas tipo, muito raro e tipo um copinho e nada demais. Mas no meu processo, em questão do refrigerante que eu quis tirar, foi uma decisão minha de tirar refrigerante por vários fatores, né? Não só de açúcar, mas da química em si, né? Sim, Eu comecei a tomar água com gás com sim, limão e colocava adoçante. sim. E assim, meu, ficava aparecendo esses refrigerantes de limão, desses bem baratinhos, sabe? Dessas marcas baratinhas. Sei. Mas assim, era para mim era uma soda, entendeu? Às vezes o que eu fazia também, eu comprava xarope de Guaraná, só que diet. Uhum. Então colocava ali um pouquinho e ficava aparecendo esse Guaraná tubaína da vida. Então eu acabei tirando o refrigerante desse meu processo, fazendo essa estratégia da água com gás também. Ah, mas eu não Ajuda gosto de água muito com por conta do gás. paladar, né? Sim, O paladar se acostuma com aquele gás e água tal. com gás sozinho, obviamente, não tem graça, né? A não ser o gás ali. Mas colocava limão, cheguei a colocar laranja uma vez também, mas isso fez com que eu parasse de tomar refrigerante. Era engraçado que quando tinha alguma festa, alguma coisa, eu levava minha água com gás ali com limão e adoçante para fazer o meu refrigerante. Sim, sim. Essa água com gás, ela funciona legal, por quê? Porque trabalha o paladar. Às vezes, quando a gente está acostumado com muito refrigerante no nosso dia a dia, né? A gente, enfim, sempre bebeu muito. Nesses momentos, é muito importante que você faça uma transição. Para eu que não estava acostumado a beber refrigerante, não precisei fazer isso. Era simplesmente cortar mesmo e tá tudo certo, né? Uma coisa que eu te perguntei lá atrás, só voltando, né, que a gente pegou nesse assunto de refrigerante aí, mas o que eu te perguntei, cara, o que foi que ajudou lá, que você aprendeu, né, a combinar os alimentos com pizza e tudo mais? O que o Fábio fez, né, ele começou a mesclar, isso é muito importante quando a gente quer melhorar a nossa relação com algum alimento específico, é importante que a gente trabalhe muito mais em combinações do que em restrições. A maneira como eu gosto de trabalhar. Você combina alimento com outros, ao invés de você cortá-los, né? Principalmente se é um alimento que você quer manter na sua vida, tá? Então, no caso dele, ao invés de, por exemplo, o Fábio ficar com fome à noite, pedir uma pizza para jantar, ele não faz isso, até porque ele é pizzaiolo, ok. Mas o que foi que ele começou a fazer? Ele não mata a fome com a pizza. Eu lembro que ele fazia a estratégia de forrar ali o estômago, né, que a gente brinca, né, de comer alguma coisa um pouco antes, para não chegar com muita fome na hora da pizza. Ele ia comer a pizza associado com legumes, igual ele falou, legumes assados. Eu tenho um paciente que às vezes come a pizza com salada e um pouco de carne também no prato. É o jantar, associa, né? Coloca mais salada, um pouquinho de carne e a pizza, assim. É a janta da pessoa um sábado à noite, por exemplo. Tem um paciente que faz isso. Por que isso é legal? Porque os legumes, por exemplo, que o Fábio coloca, o lanche que ele faz antes para diminuir a fome, o que esse paciente vai lá e coloca bastante salada com a carne e aí come a pizza. Para que isso é? Para dar saciedade.
faz sentido, pensa, é uma coisa óbvia, mas talvez você não tenha parado para pensar sobre isso. Faz sentido você matar sua fome com uma coisa que você sabe que está na contramão do seu emagrecimento? Não faz sentido, né? Você matar sua fome com uma coisa que está na contramão do seu emagrecimento. Mas também não faz sentido você deixar de comer, se você gosta. Então, qual que é a ideia? A ideia é você sempre ir comer aquilo que você quer com a fome controlada. Talvez até só com aquela vontadezinha de comer. Tem uma paciente que está emagrecendo junto com o marido, né? Uma coisa que eles sempre fazem, acho que é na sexta-noite, é pedir hambúrguer e ver filme. Aí, o que eles faziam antes? A janta, passava o dia todo ali assim no automático deles, ficava com muita fome à noite, aí pedia um burgão mesmo, um para cada um, para comer e assistia filme. E aquilo ali com certeza estava atrapalhando a perder peso. Aí o que foi que eles fizeram, né? Trabalho em conjunto. Eles começaram a fazer um lanche antes desse momento de que ia pedir um hambúrguer, tomavam o seu banho para dar uma relaxada ali, porque o banho para eles também, né, eles definiram lá como algo mais relaxante, diminuir a ansiedade, ficar mais calmo e tudo. Fizeram o lanche, tomaram um banho, chegam para comer o hambúrguer, calminho, calminho, tranquilo, com aquela fome assim, ó, tranquila. Você ainda toma boas decisões, você mantém a consciência, você não age por impulso. E aí, o que eles começaram a fazer? Eles pegam um lanche só daquele lá e meiam. E tem vezes que ela, principalmente, ele não, mas ela principalmente diz, tem dia que eu nem consigo comer tudo, porque já matei minha vontade, não estava com tanta fome. Mas perceba, ela não fica sem comer. Só que, por um óbvio, ela começou a saber e fazer, e não só saber. Ela começou realmente, né? Então, se eu não matar a fome com aquilo, e com a fome ok para comer aquilo, eu vou conseguir ter muito mais controle. É isso. Porque você não ativa no seu cérebro aquela fome muito grande, que gera escassez e faz você agir por impulso. Tá entendendo? Inclusive, uma vez que eu E você fez isso, né? Com os legumes. Em vez de eu fazer a pizza de frango, colocando o frango na pizza, eu comi um pouquinho antes o frango com alguma salada. Às vezes eu cheguei a fazer isso também. Pois é. Porque, obviamente, na hora que eu chegasse ali na pizza, eu cheguei igual uma capivara nervosa ali pra comer tudo, né? Capivara nervosa. Cara, e isso é tão forte. Eu tinha um negócio aqui que sumiu. Cadê? Acho que eu perdi. Tava segurando ele para não perder, mas perdi. Caiu aqui, eu acho. Isso é tão importante. É uma das maneiras mais simples de você conseguir introduzir um alimento de uma maneira mais equilibrada na sua vida. É você garantir que vou comer aquilo sem fome. E vou comer aquilo calmo, calma. Se você está, por exemplo, num ambiente onde você está ou com ansiedade, ou com uma escassez muito grande na cabeça. O que é escassez? Vou dar um exemplo clássico do que é escassez na comida. Almoço de domingo na casa de vó. Aí vamos supor que tem a sobremesa lá, manjar. É um monte de gente disputando manjar. Escassez. Seu cérebro faz o quê? Come rápido. E come o máximo que você conseguir. Porque talvez não vai ter para você. Isso é escassez. Faz você ir lá e comer mesmo sem fome. Só para não ficar sem aquela experiência ou para se sensibilizar muito daquela experiência, né? Tem muito prazer. Tem alguém que já fez isso aí em um almoço de vó, em um buffet, né? Um buffet de... o Fábio levantou a mão. Em um buffet de aniversário, um buffet de casamento, né? Você olha lá assim, vai acabar o negócio, deixa eu lá e pegar um monte. É escassez. Você acredita que você vai ficar sem e que você vai morrer porque você não vai comer aquilo ali, né? E a escassez faz isso com você. Mas se você comeu antes, não está com muita fome, e se você fez alguma coisa que te acalma, que você fique mais calmo antes, sabe? Você relaxa, fica mais de boa, a ansiedade cai. E aí fica muito mais tranquilo para você ir comer aquilo ali. Duvido que tem alguém aqui que nunca comeu por escassez. Gente, fala aí quem foi que comeu por escassez. Quero sinceridade. Tá? Eu já comi por escassez no almoço da minha avó, no buffet, em tal lugar, em rodízio de pizza, rodízio de japonês, rodízio de churrasco. O rodízio, né? Passa ali rápido, se você não pegar aquele corte, ferrou. Passa aquele sabor de pizza que se você não pegar, ferrou. Ele trabalha muito escassez na sua mente, né? Rodízios da vida. Por isso que para quem está começando a emagrecer, eu não recomendo. A lá, Valéria já, tá vendo?
Obrigado pela sua coragem, tá, Valério? Tem que assumir mesmo. Né? Quando a gente assume as coisas é que a gente tem condição de mudar. Né? Se a gente ficar se negando, ah, mas não é assim não. É assim sim, tá? Quando Não tem nada de não é assim assume, não. É assim sim. quando assume em público ainda. Em público ainda o compromisso ainda é maior. Né? Mas a pessoa que está começando a emagrecer, ela não tem ainda tanto autodomínio, né? E aí eu não recomendo pessoas irem nossa, rodízio, porque em rodízio vai trabalhar muito escassez na sua mente. E escassez é uma das coisas que mais faz o ser humano agir por impulso. Né? Então não é interessante se expor. Todo almoço de domingo, recepção para amigos. Pois é, talvez essa rotina esteja ferrando com você. Mas o que você pode fazer? Você pode sempre ir para o almoço sem fome. Você já comeu antes. Como você já comeu antes, você vai para o almoço mais calma. E aí o que você pode fazer? Você pode inverter. Esses potinhos você dá para as pessoas levarem, não para você ficar. Ó a mentalidade como ela muda. Que as pessoas levem isso. E eu não fique com isso. Eu já tive a minha experiência, que as pessoas levem. É tudo mentalidade. Tem pessoas que não vão querer desapegar disso. Não, imagina, não vou dar comida para levar, não. Quero ficar para mim. Escolha sua. Mas é mentalidade. Mentalidade de olhar para o progresso do resultado que você quer. Uma pessoa que eu quero ser mais magra, equilibrada, saudável, não agiria assim. Em ficar guardando comida, acumulando comida, porque você tem medo de ficar sem. Quem faz isso é uma pessoa que está com o resultado que você tem hoje. Se eu quero ser uma pessoa diferente, eu ajo diferente. Então, eu pego o que sobrou, leva. Pode levar. Pode levar. Eu coloco na marmitinha para você, coloco no Tupperware, você leva. Você vai adorar. Eu já comi o que eu precisava. Ou fique no máximo para jantar, por exemplo. Né? Vamos supor que o almoço, aí você ficou um pouquinho para jantar. Fechou. Fechou meu domingo ali, tive meu almoço, meu jantar, acabou. Mas nada de guardar para semana. Quem faz isso é quem não tem consciência do que quer, não entendeu ainda o que é o emagrecimento, não entendeu ainda o que é a mudança de mentalidade que precisa fazer. Tá bom? Fábio, você tem algo mais a acrescentar para o pessoal? Você tem alguma experiência, alguma coisa aqui para trazer, que a gente já passou da 1 hora? Acho que os principais pontos que eu me lembro, talvez você está lembrando de alguma coisa que eu não lembro, né? Os principais pontos que era legal a gente conversar com eles, acho que nós falamos. Você tem mais alguma coisa? Eu acredito mesmo, é aquilo que a gente falou lá no começo, né, Rafa, da pessoa ela ter essa consciência, essa clareza do que ela quer em relação à alimentação. E a partir do momento que a gente tem isso, obviamente que a gente consegue ter resultados aí, né, do que a gente está buscando realmente. Uhum. Então, hoje eu falo, né, que eu sou mais livre para a minha alimentação, para o meu emagrecimento, graças ao trabalho que nós fizemos juntos. Talvez se não tivesse conhecido, eu ia sempre continuar nesse efeito sanfona. Né? Então, ter essa consciência realmente, né, do que e é isso que você está fazendo aqui toda semana, né, das lives. Então, pegar essas informações e colocar em prática, né, de absorver. Saber e não fazer é a mesma coisa que não saber. Sim. Então, o que eu acrescentaria é isso, né, tipo, você pode comer o que quiser sim, para ter a sua vida mais equilibrada e basicamente acho que é isso. Sim. Fiquei tímido aqui no final. Saiba combinar, né? Foi uma coisa que a gente falou. Saiba combinar, saiba perceber o que é que te influencia em comer aquilo que normalmente você come muito. Né? Que a gente falou sobre ansiedade, a gente falou sobre preocupação, rotina que te deixa mais em um estado de tensão maior. O ambiente, a gente falou, né? O ambiente, poxa, pensa, se o Fábio tivesse ali na despensa dele tudo que vai atrapalhar ele emagrecer, ficaria muito mais difícil. Então faz muito mais sentido eu ter na minha despensa coisas que vão me ajudar a emagrecer. Né? É um dos principais passos para começar ambiente, me ajuda. Seja meu braço direito, me ajuda, vem cá, vamos fazer um trabalho juntos. Né? Eu e você vai ser meu braço direito, ambiente. E aí, a partir do momento que você quer comer uma pizza, como o Fábio normalmente ele quer aos sábados, ao sábado ele vai lá e compra e faz a pizza dele, porque ele é pizzaiolo, tá? Não pede não, ele faz. Inclusive, ele tem um Instagram lá de pizza, quem quiser seguir lá, fica à vontade, tá? Qual que é o seu Instagram lá de pizzaiolo? A vergonha agora, né? É Pizza Fábio Diniz. Aí, ó, Pizza Fábio Diniz, é isso? Tá vendo?
Mas É um perfil não, novo, ele está começando lá, mas conforme ele já vai começando a colocar receitas, dicas lá, você vai ver o que um pizzaiolo faz. tem Então, bastante pizza dica Fábio lá. Diniz, né? Como é que é? Tem bastante, algumas dicas lá de como cortar o tomate, como Eu já cortar a vi. calabresa. Eu vi lá, achei bem legal. Conforme você vai alimentando lá o Instagram, já vai tendo mais coisas lá, mostrando como fazer uma pizza tal, enfim, vai ser Qualquer dia eu vou interessante. fazer uma live fazendo Top! a massa. Me avisa Eu já fiz antes no que eu quero ver. Facebook. Me avisa Eu já fiz antes. no Facebook há muito tempo atrás. Me avisa antes, falar, tal dia eu vou fazer uma live, tal horário, vou ensinar a fazer pizza. Eu quero aprender, cara, eu amo pizza. Quero ver o negócio lá, bom na massa, tudo. É interessantíssimo. Fábio, muitíssimo obrigado, tá, pelo seu tempo, Imagina. pela sua disponibilidade, pela sua transparência, pela sua sinceridade, por todo o seu trabalho, o seu esforço até aqui. É com prazer que eu tenho você, assim, né, como pessoas que realmente fizeram uma mudança interessante na vida em relação à comida, fizeram uma mudança em relação a si mesmas, na verdade, né? É muito legal ver como que você conseguiu progredir, como que você ainda progride, né? Até como a Débora estava colocando ali, correu, fez aquilo e tudo. Então, parabéns por se permitir, né? Ter uma vida nova, com comida, com hábitos, construindo, né? Uma rotina, uma vida que você se orgulhe, que você ame viver ela e não só vivendo o que dá para viver, né? Essas coisas que a gente não traz cor aos nossos olhos, né? É muito preto e branco. Mas parabéns por tudo que você vem Valeu. construindo. E continue assim, cara, porque, como você falou, você continua emagrecendo, você continua mantendo a sua rotina, e cada vez mais você vai conseguindo melhorar de pouquinho em pouquinho. É assim mesmo. Até no final também, que você já está na fase mais avançada, né? A gente vai descobrindo o que nós podemos melhorar. Né? É um processo de descoberta. É igual eu te falei do meu refrigerante, né? Que não é meu, não, né? Do refrigerante. Cuidado com o que vocês falem, gente. Não é meu, não, é o refrigerante. O refrigerante lá, eu fui percebendo, olhando aqui, e falei, gente, mas pra que só tomar refrigerante nesses dias? Se eu só tomo nesses dias, pra que eu tomo? Vamos tirar esse negócio de uma vez, não faz falta nenhuma na minha vida, não. Me acostumei a comer sem ele, entende? E aí, quando você está na fase avançada, você começa a perceber coisas que talvez antes você não percebia. E não quer dizer que são coisas forçadas, quer dizer que são coisas conscientes, que fazem sentido pro desenho que você quer desenhar, né? E pintar aquele quadro que você quer para sua vida, né? O Fábio desse jeito não é um Fábio que vai ter sempre apego com isso. Um Rafael desse jeito não vai ser um Rafael que vai ter sempre apego com isso. Né? Que a Mandy Borges desse jeito não vai ser uma Mandy Borges que vai ter um apego com isso. Quando a gente começa a ter clareza do que a gente quer e faz um choque com quem nós somos hoje, a gente consegue já perceber o que nós precisamos melhorar. E aí é um trabalho de o que eu vou começar primeiro? Qual é a primeira coisa? Qual é a primeira coisa? Aí começa o processo de mudar. Querido, essa foi a 7ª live de 100. Eu coloquei 300 ali por conta do desafio de exercício, acabei esquecendo. Se eu fosse fazer 300 lives esse ano, eu ia me ferrar. São 100 lives esse ano, tá? Quarta ou quinta-feira agora tem uma segunda live. Eu quero ver se eu trago a Kellen. Lembrei dela, acho que vai ser interessante vocês ouvirem a Kellen falando um pouquinho da história dela de novo. Se eu não conseguir, será uma live só comigo, mas vou tentar trazer ela. Live toda segunda e quarta ou quinta, né? São 2 lives por semana até o final do ano. A gente aqui na hora do almoço ou no finalzinho da tarde, dependendo da disponibilidade dos convidados. Certo? Fabião, aquele print agora, hein? Deixa eu ver se eu consigo tirar. 1, 2, 3 e X. Será que eu consigo tirar? Ai. Vai. Não tô conseguindo, vou ter que bater com as 2 mãos. Vamos lá, 1, 2, 3 e. Aí, com as 2 mãos foi. Legal. Aí precisa estar uns toquinhos atrás do celular. Gente, obrigado pela companhia de vocês. Pessoal lá do grupo, parabéns pelo que vocês estão fazendo. O Fábio tá lá dentro também. E vamos continuar que amanhã tem mais desafio, hein? Amanhã tem mais desafio. Um abraço, Fábio. Valeu, pessoal. Valeu. Um abraço. Qualquer coisa, é só chamar a gente aí. Valeu. Tchau.